Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Estão bem? Gente, vamos lá então dar início à nossa oficina de marcação de súmulas, beleza? Então, né, a gente vai ter uma aula um pouco individualizada sobre súmula, certo? Gente, por que essa ideia de uma aula individualizada sobre súmulas, né? Súmulas em si. Eu sei que as súmulas, todas as súmulas, né, que tratam de matéria tributária, nós estamos conversando sobre elas. Beleza? Não tem súmula que a gente não vai conversar e eu quero essa marcação. Claro, pode ter alguma falha, tomara que não, né? A expectativa é que a gente não tenha nenhum tipo de falha sobre isso, mas a ideia é que você possa marcar todas as súmulas. Por quê? A súmula tem se mostrado muito importante para a nossa segunda fase, certo? A gente tem observado, né, que tem caído súmula em várias questões, assim como nas peças. Então é importante para mim, é importante para você, que você esteja com essas súmulas marcadas e que você possa identificar o assunto e a súmula, beleza? Então assim, né, está sendo fundamental, de fundamental importância, que você venha com essa marcação das súmulas, tranquilo? Então, né? Então assim, qual a proposta dessa nossa primeira aula sobre súmula? É a marcação das chamadas súmulas vinculantes em matéria tributária. Súmulas vinculantes em matéria tributária, ou seja, que você, né, a gente converse sobre elas e traga cada uma delas aqui para você. Você vai marcando, certo? Então hoje a conversa da gente é sobre súmula vinculante em matéria tributária. Você vai marcar, você vai observar, a gente vai conversar qual o contexto dessa súmula, por que foi criada essa súmula, para você, né, ficar com isso na sua cabeça. Claro, nas aulas, vou repetir de novo isso, nas aulas, quando eu fui aqui trazendo aula a aula, eu fui trazendo também qual é a súmula pertinente com aquele assunto. Só que de uma maneira um pouco mais incisiva, de uma maneira mais reta, um pouco mais direta, né, resolvemos aqui facilitar a sua vida, já trazendo uma oficina de marcação de súmula, ou seja, né, essas súmulas já, né, esmiuçadas para que você, muito mais direcionado, para que você vá lá, abra seu código na parte final e possa marcar eles, tá bom? Então, vamos então começar, né? Está aqui na minha tela aquele material que inclusive vocês têm, que é, né, a gente vai começar falando sobre a súmula vinculante número 8. Vamos começar com ela. Olha lá, súmula vinculante número 8. Vou trazer a redação da súmula vinculante número 8 aqui para gente. São inconstitucionais... Ah, eu falei que o Patrick está comigo hoje? Não falei? Trick, tudo bom? Como é que você tá? Patrick mandando um alô para vocês, boa sorte para vocês também, emanando aquela energia positiva, positive vibration para vocês aí em casa, tá bom? Vamos lá, Trick, tela de novo. São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1569 de 77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212 de 91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. Galerinha, joga para mim, Trick. Essa é uma súmula importante, certo? Uma súmula vinculante número 8, uma súmula que foi produzida, né, logo depois aqui da Emenda Constitucional 45, certo? E o que acontece? Vou pegar aqui, né, os artigos 45 e 46 da 8.212 de 91. Está marcado já a 8.212? A 8.212 de 91 é a lei do custeio da Previdência Social. É a lei de custeio, é a lei da contribuição previdenciária. A contribuição previdenciária, ela é tributo. O STF julgou e disse, não, contribuição previdenciária é contribuição especial. Contribuição social, previdenciária, né? Ela é, então, tributo, certo? Ela é tributo. O STF definiu a contribuição previdenciária como tributo. Sendo tributo, a contribuição previdenciária, então, segue o regime jurídico tributário. A contribuição previdenciária segue o regime jurídico tributário. E aí é que vem um detalhe que é importante para a gente. Eu vou jogar a Constituição aqui na tela. Vou jogar a Constituição na tela. Ó para cá, né?
artigo 146 da Constituição e vou analisar ele, né? O que fala esse artigo 146? Por que ele é importante para a gente? Cabe à lei complementar, vai para o inciso 3º, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre, olha a linha B que eu vou grifar aqui agora. Olha a linha B. Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributária. Joga para mim, Trick. Trick, joga para mim. Pronto. Pessoal, seguinte, né? A partir do momento que o STF definiu a contribuição previdenciária como tributo, a Lei 8.212 dizia lá que a contribuição previdenciária tinha prazo decadencial de 10 anos e prazo prescricional de 10 anos também. Beleza? Prazo decadencial de 10 anos e prazo prescricional de 10 anos. Mas foi definido como tributo. Se foi definido como tributo, ela segue o regime jurídico tributário. O que é que significa dizer que ela segue um regime jurídico tributário? Ela tem, então, que analisar, né? ela tem que observar as regras gerais de direito tributário, que estão especificadas aonde? No Código Tributário Nacional. No Código Tributário Nacional. A prescrição e a decadência no Código Tributário Nacional são de 5 anos. Então, a partir do momento, Trick, joga na tela aqui de novo para mim. Ó, a partir do momento que ele coloca, são inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1569 de 77 e os artigos 45 e 46 da 8.212, né, são inconstitucionais porque não foram tratados através de lei, né, complementar. Então, essa súmula vinculante número 8, ela, né, ao perceber, vou pegar bem aqui a questão da contribuição previdenciária. Ao perceber, ao observar que as contribuições previdenciárias são tributos, elas devem ser regidas às normas gerais através de lei complementar, através do Código Tributário Nacional, que é a norma geral sobre o direito tributário, que estabelece que a prescrição e a decadência são de 5 anos e não de 10 anos. Por isso que essa súmula vinculante ela foi editada. Pessoal, agora nós passamos aqui, ó, para a súmula vinculante 19. Outra súmula vinculante importante para a gente. Vou grifar para você saber exatamente o que a gente está conversando. Artigo 19. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, inciso 2º da Constituição. Ora, joga para mim, Trick. O que é que ele não viola, Ricardo? O que é que a gente está conversando aí? Por que ele não viola o 145, inciso 2º? Galerinha, o seguinte, isso aqui é muito simples, beleza? A taxa, olha lá o 45, inciso 2º. A taxa em razão, né? Vamos lá, vamos para o caput primeiro. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir, inciso 2º, taxa em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Joga para mim, Trick. Taxa de lixo é uma taxa de um serviço específico e divisível? A análise do STF é que sim. A taxa de lixo ela é específica, ela é divisível, ela não fere o inciso 2º, do Código da Constituição Federal. E sendo assim, eu posso falar que também não fere o artigo 77 do CTN. Então, o que o STF pregou, joga aí na tela, é justamente que a taxa de lixo ela não viola o 145.2 da Constituição Federal. Não há uma violação desse artigo 145, inciso 2º da Constituição Federal. Não há esse tipo de violação. Então, joga para mim, taxa de lixo é constitucional. Doutores, a minha impressão pessoal sobre a taxa de lixo, pouco importa para a sua prova. Ao meu ver, ela viola.
Né? Se você está pensando aí, Ricardão, qual é a sua opinião? Não, minha opinião é que ela viola. Minha opinião é que a taxa de lixo ela é inconstitucional. Mas para você e para a sua prova, se cair taxa de lixo, né, taxa de coleta de resíduos sólidos, você vai colocar que ela não viola, né, a Constituição, de acordo com o entendimento do STF, sumulado na súmula 19. Tá bom, então? Olha para cá, vamos então para a súmula 21, né? Vou marcar ela, súmula 21, que eu quero que você marque aí também. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrelamento prévio em dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Joga para mim, Trick. Gente, essa súmula também ganha uma importância muito grande. Porque nós temos, dentro do direito tributário, a gente tem que lembrar que o quê? O processo administrativo fiscal. O processo administrativo fiscal, ele se inicia com o lançamento. O lançamento, a notificação de lançamento, ela vai o quê? Ela vai, né, intimar, vai notificar, desculpa, melhor falando, o sujeito passivo, e o sujeito passivo pode, então, fazer o quê? Impugnar. A impugnação ela torna, né, ela inicia, na realidade, a impugnação é que inicia o PAF, porque ela torna a coisa litigiosa, ela torna litigioso, né, a constituição do crédito tributário. Teve o lançamento, teve a impugnação ela vai ser julgada pela junta de julgamento, né? Em regra, são juntas de julgamento, vai contar lá com 3 auditores, o auditor que lançou, ele se defende, você acompanha, e aí a junta dá a decisão dela, que mantém o lançamento ou anula o lançamento. Vamos dizer que ela mantenha o lançamento. Cabe a você, então, recorrer. É o chamado recurso voluntário. Cabe, então, ao sujeito passivo recorrer. O que acontecia Brasil afora? Acontecia muito de que, para que houvesse esse recurso, né, pedisse que fosse depositado 30%, né, 30% do valor do débito. O STF julgou isso como inconstitucional. 30%, 20%, para admissibilidade do recurso, você tem que depositar o valor do crédito fiscal que foi lançado. 30%, por exemplo. Né? O STF julgou que isso é inconstitucional. Por quê? Porque isso fere o duplo grau de exame, né? O reexame necessário, não, mas o duplo grau, ou seja, eu tenho direito a apelar, eu tenho direito a um segundo julgamento, né? Eu tenho um direito a um reexame, né? Então isso fere. Então por isso que foi editada a súmula 21. Quer dizer então que se cai uma questão para mim, no qual foi exigido do meu cliente o depósito de 20%, de 30% do valor do crédito fiscal, meu irmão, isso é inconstitucional, né? Isso é inconstitucional. Posso, então, entrar com mandado de segurança para que meu recurso seja admitido. Bem interessante ver essa questão, né? Vamos imaginar aqui, Patrick foi notificado do lançamento do IPTU. 30 dias para Patrick impugnar. Patrick impugnou. Na junta de julgamento, Patrick perdeu. Ao recorrer, foi exigido que ele depositasse 30% do valor do IPTU. Peraí, a admissibilidade do recurso baseada no depósito, pô, amigão, o que é que vai acontecer aqui então? Ele pode, então, ajuizar um mandado de segurança para que o recurso dele seja processado. Por quê? Porque esse valor de 30%, esse depósito ou rolamento prévio de bens, ele é inconstitucional para a admissibilidade do recurso. Certo? Súmula 21, então, que está na tela. Vamos para a 28. A 28 é uma súmula interessante, porque diz respeito, deixa eu só desmarcar e remarcar aqui, ela diz respeito diretamente à ação anulatória de débito fiscal, lá no artigo 38. É inconstitucional a súmula 28 aí, gente, estou lendo ela. É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade do crédito tributário. Isso aqui tem uma ligação forte com o artigo 38 da LEF.
beleza? Para quem já viu a nossa aulinha lá de, né, ação anulatória de débito fiscal, já deve ter observado que na LEF, joga para mim, Trick, ele exige que para que você entre com a ação, seja depositado o valor a ser discutido. O STF, então, na súmula 28, disse, opa, faz isso não. Faz isso não. É inconstitucional o depósito prévio para como requisito de admissibilidade de ação. Fere o direito de ação. Então, né, ele não pode, a exigência de, né, que você tenha um depósito prévio para o conhecimento da ação anulatória foi julgado inconstitucional pelo STF. Deixa em mim, Trick, deixa eu voltar para cá, né? Deixa eu ir aqui agora para a gente pegar um novo. Pronto. Outra súmula que é importante para a gente é a súmula 29. Trick tela, pronto, isso aí, ó. Ó, galerinha. Súmula 29, que eu quero também grifada. É constitucional a adoção no cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Pessoal, é interessante para a gente poder observar o seguinte, nessa súmula 29. Olha para cá, esse parágrafo 2º, né? Olha esse parágrafo 2º do artigo 145 da Constituição. As taxas não pode ter base de cálculo própria de impostos. Taxa não pode ter base de cálculo própria de imposto. Trick, joga para mim? Deixa eu só mostrar outra coisinha para vocês aqui. Taxa não pode ter base de cálculo própria de imposto. E ainda, né? Olha para cá o que eu vou jogar na tela para vocês. Taxa não pode ter. E também... Ó, aqui, Trick tela para os meninos. Parágrafo único do artigo 77. Fala, a taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idêntico aos que correspondem a imposto, nem ser calculado em função do capital da empresa, né? Vamos voltar então para cá, ó, onde eu estava aqui com vocês. É constitucional a adoção no cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de imposto, né? Desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Joga para mim, Trick. Pessoal, é o seguinte, pode ser parecido, mas não pode ser igual. Ele pode levar elementos, mas não pode ser igual. Por exemplo, a taxa de lixo. Ela leva em consideração, na sua base de cálculo, o tamanho da propriedade. O tamanho da propriedade é um elemento do valor venal, mas o valor venal e o tamanho da propriedade são coisas diferentes. Então, assim, né, pode ter elementos, não pode ser igual, certo? Não pode ser igual. Então, a taxa de lixo, ela considera, né, como base de cálculo que, ora, qual o tamanho dessa propriedade, que ela vai converter isso em valores. Né? Já o imposto, ele considera o valor venal. O tamanho da propriedade é um elemento do valor venal. Claro, quanto maior a propriedade, mais cara ela, né? E aí eu vou definir porque o tamanho do metro quadrado é o que você utiliza na planta de valores daquele município, daquela cidade. Então, assim, né, ele pode ter elementos, mas não pode ser igual, não pode ser idêntico. Por isso foi criada essa súmula 29. Então, a base de cálculo de uma taxa pode conter elementos da base de cálculo própria de um imposto, tá bom? Essa súmula 31, tela Trick, para a gente também é deveras muito importante. É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviço de qualquer natureza nas operações de locação de bens móveis. Doutores, isso já foi questão de prova, isso é algo também que é muito, como é que eu posso dizer, recorrente. Porque é o seguinte, vamos lá, aí tem que ter na cabeça qual é o conceito de serviço. O ISS é o imposto sobre serviço de qualquer natureza. O que é serviço? Serviço é o esforço, né, para o ISS, vai ser o esforço do homem,
certo? De forma onerosa para um terceiro. Não pode ser o serviço para ele mesmo. O serviço de forma onerosa para um terceiro. Quando eu alugo um bem imóvel, aluguei meu carro para Patrick, eu estou fazendo algum esforço com isso? Nenhum. O que eu estou fazendo na realidade? Uma cessão onerosa de direito de uso. O bem é meu, eu estou cedendo para que Patrick use e ele me pague. Então, assim, eu não posso considerar a locação como um serviço. Locação como um serviço. Não, locação não é de bem imóvel ou imóvel, né? Mas aqui ele falou de bem imóvel, exatamente. Locação não é um serviço. Locação é uma cessão de direito de uso. Então, por isso que não incide ISS. Ele deixou aqui muito bem claro nessa súmula vinculante número 31. Vamos para a súmula vinculante número 32. Tela também. Deixa eu só fazer a marcação dela para que você fique atento. O ICMS não incide sobre a alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras. Interessante isso aí. Joga para mim, Trick. Pessoal, o que é salvados de sinistro? Isso é interessante. Você ir na gênese disso aqui, né? O que é um salvado de sinistro? Seguinte, vamos pensar primeiro, né? Vou definir aqui para você. Salvado de sinistro é o seguinte: quando você tem um carro e esse carro dá perda total, a seguradora paga o valor do benefício do seu carro, beleza? Só que a seguradora, quando paga, ela tem o direito de ficar com aquela carcaça do seu carro. Ou seja, na realidade, aquele carro não é mais seu, o carro agora é da seguradora. Se o carro, se for roubado e ela, né, paga o benefício, paga a indenização, aquele carro agora é dela. Aquele carro agora é dela, se achar agora é dela, ela já te pagou. Se você deu PT no carro, rodou, quebrou o carro todo, a seguradora faz o quê? Ela te paga e ela pega a carcaça. E ela vai ajeitar aquela carcaça. Depois que ela ajeita um carro que deu PT, ela vende o carro de novo. Beleza? Então, veja bem, quando ela vende esse carro vai pagar ICMS? Não. Por que não? Vão para a gênese do ICMS. Quem é que paga ICMS? Paga ICMS, né, aquele contribuinte, aquela pessoa que pratica a venda mercantil com habitualidade. Ou seja, o carro, quando sai da concessionária, ele paga ICMS. O ICMS ele é pago por quem desenvolve a atividade de forma habitual. A atividade do ICMS não é de forma... Se eu vendo minha prancha velha que está lá, eu tenho aquela prancha, Patrick, quando eu era surfista, quando eu era gordo ainda, acabado, vendi Patrick. Patrick comprou. Eu vou pagar ICMS? Não, eu não sou contribuinte habitual do ICMS. Eu não pratico venda de prancha. Eu não pratico venda daquela mercadoria. Pô, eu vendi lá no OLX, coloquei, Patrick foi lá, comprou, achou legal, pronto, vai lá brincar de prancha. Pronto. É uma escolha de Patrick. É uma coisa que Patrick... Né? Então, assim, a minha venda ela não é habitual. A minha venda não é habitual. Se a seguradora salvou um sinistro e colocou para vender, aquela venda também não é habitual. Ela vai realizar a venda, mas o negócio da seguradora não é vender veículo. É o quê? Garantir de sinistros futuros. Essa é a ideia da seguradora. Só para vocês terem uma ideia... Não, joga para mim, deixa eu jogar alguma coisa aqui no quadro para os meninos, né? Sempre bom a gente estar só tirando essas dúvidas aqui. Ó. Deixa eu só buscar um negócio aqui para vocês. Pronto, artigo 4º, pode jogar agora na tela, Trick. Artigo 4º da Lei Complementar 87 de 96. Olha o que ele fala aqui pra gente, que é importante. Tá falando do ICMS, a Lei Complementar do ICMS, beleza, doutores? Olha para cá. Artigo 4º. Contribuinte é qualquer pessoa física ou jurídica que realize com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operação de circulação de mercadoria ou prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação
ainda que as operações se iniciem no exterior. Pessoal, veja bem, volta para cá. O ICMS não incide na alienação de salvados de sinistro pela seguradora. A seguradora não realiza, joga para mim, Trick. A seguradora não realiza com habitualidade a venda de veículos. Então, sendo assim, um salvado de sinistro ele não é uma venda mercantil, é uma venda civil. Por isso que não incide ICMS. Beleza, doutores? Vamos então para 40. Isso. Ó. A contribuição confederativa, de que trata o artigo 8º, inciso 4º da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. Só para a contribuição confederativa é diferente da contribuição sindical. Contribuição sindical é uma coisa, a contribuição confederativa é outra. A contribuição sindical, que é chamado de imposto sindical, ela é exigida de todos da categoria. Mas a contribuição confederativa só é exigível dos filiados do sindicato, tá bom? Olha essa súmula 41, também como é interessante para a gente, já a terceira súmula sobre taxa. Ó, olha para cá. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Terceira súmula. Então a gente viu a 19, a 29 e a 41. Joga para mim, Trick. Pessoal, o serviço de iluminação pública, né, ele teve uma tentativa de instituir a taxa de iluminação pública chamada TIP, taxa de iluminação pública. Beleza? Só que a iluminação pública, o serviço de iluminação pública, ele não é nem específico, nem é divisível. Nem é uma coisa, nem é outra. Tem especificidade, eu não sei quem é que paga, eu não sei quando, ou eu não sei quem usa e não sei quanto usa. Nem uma coisa, nem outra. Então, o serviço de iluminação pública, ele não pode ser remunerado mediante taxa. Mediante taxa. O que existe hoje é a chamada COSIP ou CIP. Né? Geralmente os livros trazem como COSIP. Contribuição de iluminação pública. Contribuição de iluminação pública. Beleza, doutores? Então, assim, a COSIP está lá no 149A da Constituição. COSIP, sim, a contribuição pode, né? Você pode ter o serviço de iluminação pública remunerado por uma contribuição. Isso é tranquilo. Isso é fácil. O que você não pode ter é um serviço de iluminação pública remunerado mediante taxa, porque ele não é nem específico nem divisível, e o STF pontuou aqui na súmula 41. Vamos também para a súmula 48. Trick, joga para mim, só para eu, né, abaixar aqui um pouquinho. Ó, a 48 entrando na área, pronto. Vamos lá. Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. Pessoal, né, joga para mim, Trick. Né? Deixa eu só grifar aqui para o pessoal saber exatamente o que é que eu estou falando e onde é que eu estou. Joga de novo aí na tela, Trick. Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço, na tela, desembaraço aduaneiro. Galerinha, joga para cá. Veja bem, quando ele fala na entrada de mercadoria, né, ele pouco quer saber quem é que está trazendo a mercadoria, certo? A mercadoria vem, falta um, só um? Ah, Trick, então faz o seguinte, vamos encerrar aqui e a gente volta no bloco seguinte, para não ficar feio. Encerra aí, Trick. Já volta com a 48 de novo.